Oi, é, eu sou o Matheus Rabelo e eu vim, né, fazer a apresentação aqui do trabalho Psybot. Na minha equipe, que já apresentou, tem a Lin, tem o Carlos, tem eu, tem o Lucas e tem o Sábio, ok? Eu suponho que eles já falaram bastante coisa lá sobre. Desculpa, tá tossindo. Mas eu suponho que eles já falaram bastante coisas. Na verdade, o restante das coisas, né? Então eu acho que eu tenho que falar somente sobre as minhas coisas em específico. Mas a nossa equipe ela ficou separada da seguinte forma: eu, o Carlos e a Aline, a gente ficou responsável por uma parte do trabalho. E a Beatriz, o Lucas e o Sábio ficaram responsáveis por outra parte do trabalho, ok? Mas no geral, em resumo, bem resumido, eu fiquei responsável. Cada um, na verdade, ficou responsável por criar um user story e as outras coisas que estavam pedindo, né? Cada um ficou responsável por fazer uma parte. Como a gente tem 6 integrantes e tinham que ser no total 6 user stories, foi o que a gente fez, né? Um user stories, 2 casos de teste, ou 2 casos de uso, no caso, e 2 cenários e 2 casos de teste, né? É isso. Isso tinha que ser feito e pronto. Foi o que foi feito. O meu caso de usuário foi o 2, certo? Então eu vou ler aqui, né? Nos Story 2, eu decidi, né, que eu, como psicólogo, quero receber uma notificação de novos atendimentos solicitado pelo paciente. Desculpa. Para que eu possa gerenciar e confirmar os atendimentos de forma eficiente. Ok? Tá, pensando nisso, né? No primeiro cenário, o psicólogo ele recebe a notificação do novo atendimento. E dado que estou logado na plataforma como psicólogo e um paciente solicita um novo atendimento, quando o sistema processa a solicitação do paciente, então o sistema deve enviar uma notificação para mim, informando sobre a solicitação de atendimento para confirmação, certo? Isso é o que tem que acontecer. E para o próximo cenário, o segundo cenário, é, é só para confirmar o atendimento recebido. Então, dado que recebi a notificação de solicitação de atendimento e eu estou logado na plataforma como psicólogo, quando eu clicar nas solicitações, então o sistema deve me mostrar uma opção para eu confirmar ou recusar a solicitação. Tá, ótimo. Esses são os dois cenários. Um, onde eu tenho que receber a solicitação, e outro onde eu possa confirmar essa solicitação, né? Confirmar a solicitação do usuário. Negar ou passar, né? Então é isso. Deixa eu ver. Aqui tem os. Aqui tem os stories que os outros fizeram, certo? E logo abaixo a gente começa com os grafos que cada um fez. Como tudo foi individual, né? Isso aqui também foi individual. Então, o meu grafo, o meu grafo, ele na minha cabeça deu tudo certo, certo? Tá aqui, tá batendo os caminhos o o com o grafo, tá batendo tudo aqui, de acordo com o que tinha que ser, ok? Inclusive a complexidade também tá batendo. Mas do que foi que eu fiz o meu grafo? Aqui é o grafo do primeiro caso de teste onde eu tinha que receber a notificação. E de fato é o que acontece, né? A gente entra lá na classe, ele define as coisas tudo, tem os se's e os se não dele, né? Ele entra nas coisas, ele entra nas lógicas no caso, e caso tudo esteja corretinho, ele vai para outra classe. E nessa classe é onde ele chama a notificação, que é essa daqui, certo? É onde ele cria a solicitação de notificação. Que ok, tá. Aí acontece tudo certo. Mas o meu segundo grafo aqui não teve, meu caso de teste 2 não teve um grafo, porque pro segundo caso de teste, que é para confirmar a solicitação, ou para recusar, né? Tem que ter as duas opções. Não foi desenvolvido nada.
Nada sobre uma nova solicitação foi desenvolvido. Nada, nada, nada. Sobre a nova solicitação, não. Sobre o não aceitar ou uma recusa, né? Aqui tá no arquivo de aceitar a solicitação, né? Mas para recusar nem existe o arquivo. Pode ver aqui. Nem existe. Não tem nada relacionado a isso. Então eu acabei nem fazendo o gráfico porque não tem o que fazer, né? Não tem o que começar. Então pra mim acabou aí essa parte dos gráficos, ok? E assim, nos testes de caixa branca, eu não sei se eu preciso explicar isso, mas também aconteceu. Também aconteceu. Opa, calma aí que eu tinha pulado isso aqui. Tabela de casos de teste. Eu não sei se eu preciso falar isso aqui, mas como apresentação deve precisar, né? Então, assim, o meu, deixa eu ver se eu acho. O meu eu fiz dois casos. Foram esses dois. Isso. Foi. O meu eu fiz dois casos, né? Que foi o teste 3 e o teste 4. No teste 3, né? O, o sistema ele devia notificar o psicólogo dos novos atendimentos, certo? E ok, isso é algo que tá funcionando, né? O sistema ele tinha que verificar quando o novo atendimento for solicitado, o sistema entrega a devida notificação, ok? E os testes foram um sucesso, né? Tá dizendo aqui, vê na figura 2, já vou dar uma olhada. Mas sim, os testes foram um sucesso, o sistema ele notifica sim o psicólogo. Isso, nessa parte aí, ele funciona assim, ó, show, funciona ótimo, certo? Apesar de ter alguns problemas na notificação, que eu acho que são críticos, mas ele funciona 10, funciona maravilhoso. Só que um dos problemas, né, que eu acho na notificação é que a notificação, ela não é uma prioridade. Uma nova notificação, no caso. Que eu acho que tinha que ser, né? De ser um usuário. Se eu aceito uma notificação que tá lá, se eu vejo ela, ela continua lá. E se chega outra notificação, ela chega meio que vai abaixo daquela que tá lá. Então se me mandam muitas, eu acabo perdendo as novas, porque ela some do sistema. E isso é, acredito eu, um problema bem grave, né? E no teste 4, né, que é permitir o psicólogo a aceitação ou a recusa da solicitação. Isso aqui não foi desenvolvido, né? O código não desenvolvido, tá escrito aqui, código não desenvolvido, todo e qualquer teste resultará em falhas e erros. Então eu não desenvolvi o teste desse código aqui, porque ele não existe. Quero deixar isso bem claro. Ele não existe, então não foi feito, né? Não foi feito um código. Mas a da notificação foi. E da notificação deu certinho, deu show, deu sucesso. Tá aqui. Esse foi o da notificação. Eu fiz 4 testes, não tá aqui o código. Ninguém colocou o código, eu não sabia se precisava colocar ou não. Mas caso precise, né, eu posso mostrar. Eu tô falando como se eu estivesse numa sala. Caso vocês quisessem ver, né? Mas eu não tô na sala de aula. Mas caso precise, eu posso mostrar, se for necessário. Mas aqui, todos os testes deram ok. E tá certo isso, porque as notificações estão funcionando corretinho mesmo, assim como devia ser. Então, ok. Os incidentes são. Isso aqui. Recurso não está funcionando. Os incidentes são os seguintes, né? Acho que é que eu escrevi o que eu tava falando agora há pouco. Para o caso de teste 1, que é do psicólogo receber a notificação, as notificações já lidas continuam na lista. E para as outras opções, né, que é de aceitar ou recusar, o recurso não funciona. Simplesmente não funciona. Isso aqui também é das notificações. As novas solicitações não são prioridades nos sistemas.
Essa eu coloquei como crítica. E essa outra, onde as lidas continuam lá, coloquei como baixa porque isso não seria um problema tão grande se as novas notificações fossem prioridade, né? Mas como não é um problema alto, altíssimo, né? E tá aqui, defini como alto. Acredito que muito grave, na verdade, porque por se tratar de um sistema de atendimento de saúde psicológica, né? Então, acho que erros assim não podem acontecer. Deixar de atender uma pessoa porque não viu, porque o sistema não priorizou a solicitação dela de um novo atendimento. Então, esse aqui foi basicamente o que foi feito no no teste de casa branca, né? No teste de caixa branca, no caso, desculpa. Mas agora vamos de caixa preta aqui, que eu achei, na minha opinião, muito mais divertido de fazer, muito mais tranquilo, certo? Apesar dos apesares, foi muito melhor. Mas de qualquer forma, ainda assim, não é algo que eu curti muito. Então, os meus continuam os mesmos? Calma aí que eu tô só tentando me achar no documento aqui, que é um documento um pouco grande. Então, desculpa. Tá, tá. Eu me encontrei aqui no documento. Eu não sei porque que tá aqui embaixo, mas esses são os carros de teste novos que a gente teve que fazer pro, pro próximo, pra segunda etapa do trabalho, que foi o do caixa preta, né? E eu fiz os carros de testes 7 e 8. Foi. Fiz os carros de teste 7 e 8. No caso de teste 7, né? Eu defini que o psicólogo ele podia adicionar um novo horário de trabalho. Porque é o único. A única coisa que o psicólogo pode alterar lá como horário é o próprio horário de trabalho. Certo? Então, num ele pode adicionar um horário e no outro ele pode remover o horário. Foi basicamente isso. Certo? São os dois casos de teste aqui. Então, ok. Funcionou? Funcionou. Incrivelmente funcionou. Muito bem, inclusive. No, o psicólogo ele vai entrar, né? Alterar os próprios horários e vai. Foi mal, desculpa aí. O psicólogo irá entrar, alterar os próprios horários e vai salvar. Para isso, funciona. Funciona. E funciona muito bem. Inclusive eu coloquei aqui, né, que tudo acontece como esperado. E aí tem a foto lá embaixo que eu já vou mostrar, que é na figura nova. E no oitavo, no segundo caso de teste, também funciona muito bem, que é onde o psicólogo pode remover um horário. E isso também funciona muito bem, né? Tudo como esperado, assim como na figura 11. Mas aqui eu coloquei um porém. No outro teste que eu fiz, no outro momento, né? O sistema poderia dar alguma indicação de tratamento para solicitações. Porque, assim, acontece um problema aqui. Deixa eu encontrar. É que é o seguinte. Para salvar o horário, para alterar o horário, ele altera tranquilo. Tá aqui, esses são os meus. Para alterar o horário, ele altera tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ficar melhor de ver. Ah, mas aí não dá para ver a imagem. Todo jeito é complicado. Mas basicamente assim. Eu posso adicionar um horário tranquilo. Isso é tudo certo. Escolho o dia da semana aqui. Aqui eu escolho o horário que vai funcionar nesse dia, né? E eu salvo. E se não tiver nenhum horário nele, ele vai funcionar tranquilo, de boa. E isso funcionou perfeitamente. Inclusive aqui tem um vídeo onde eu demonstrei isso aqui.
E no de remover um horário, acontece um porém quando a data ela tem uma solicitação. E tá correto, né? Se tem uma solicitação, não é pra pagar o horário. Não pode. Só que o meu porém com isso é que ele não dá nenhuma opção de tratamento para essa solicitação. Ele só avisa que não tem uma solicitação. Ele só avisa que não tem uma solicitação e é isso. Você não pode fazer nada quanto a isso. E ele não dá nenhum tipo de opção para você mexer com a solicitação. Nem mesmo quando eu entro no próprio dia aqui, ele não dá opção. Eu acho que eu mostrei aqui. Aqui, ó. Eu entrei, cliquei no dia que tinha algo e ele não deixa fazer nada. Essa aqui é a solicitação. Eu posso clicar em remover aqui, só que ele acaba por não remover. Ele não deixa remover o horário. Ele fala que tem uma solicitação pendente. Mas esse problema aqui eu fiz explicando bem direitinho e detalhado nesse vídeo que eu deixei aqui, certo? Aqui tá, cara, tá ótimo de como eu deixei esse vídeo aqui, ok? Então, foi tudo feito como tinha que fazer, né? Tem a técnica de particionamento, a técnica de análise de valor limite e tem o grafo de causa e efeito. Para de particionamento, deixa eu só confirmar aqui o meu. Tá. Para de particionamento, eu separei em 3 cada um, se eu não me engano. Ah não, o segundo só tem 2. Tá, pro caso de teste 7, né? O usuário ele vai escolher um dia da semana, que pode ser qualquer dia. E para invalidar, só confirmar aqui. Para invalidar é só não escolher, de fato. É isso mesmo, deixar vazio lá. Não escolher nada. Não coloquei null, eu coloquei empty, porque null é quando me pareceu semanticamente errado escolher null, né? Null eu acho que é quando o valor é nulo. Só que aqui é vazio, né? Como é tudo uma caixa onde você seleciona, quando está selecionado ele fica vazio. Eu não sei isso aqui. Eu coloquei isso aqui, mas eu não sei se está correto. Tá? Aí depois você escolhe um horário, que pode ser qualquer horário, né? Ou você pode deixar vazio e a entrada vai dar inválida. E você escolhe um horário de término, né? E para validar tem que ser um horário que seja maior do que o horário que você definiu como horário de início. E para dar inválido também você só deixa vazio. Então ok. E pro caso de teste 8, que é de remover o horário, eu vou clicar no dia, que pode ser qualquer dia que esteja lá, né? Tem que ter lá. Mas enfim, você só vai escolher algum dos dias que está lá. Para invalidar, você deixa vazio. Ok? E depois você vai clicar em excluir horário. E ok, é isso. É você clica no botão. Se você não clicar, obviamente não vai excluir. Então é entrada inválida. E esse foi da técnica de particionamento da de valor limite. Eu não fiz porque eu não achei valores para fazer a análise de valor limite. Então acho que não cabia nos meus testes, no caso, né? Nos meus, pelo menos, não. Não acho que fazia muito sentido. E praticar os efeitos, eu fiz certinho. Coloquei. Deixa eu só ver se vai funcionar. Por favor, funcione. Tá. Praticar os efeitos. Tá aqui. Inclusive, peço até perdão aí, certo? Mas é porque eu tive um probleminha. E aqui não é o 5. O 7. E aqui é o 8. Tá, praticar os efeitos é tudo bem simples também, né? O psicólogo vai clicar em meus horários e ele vai escolher um dia. E se ele deixar vazio, né, é o inválido. Então é isso. Aí isso aqui é o vazio, aí não deixa vazio e volta pro dia. Aí ele vai clicar no horário, se ele não escolher o horário vai dar inválido. E depois vai clicar adicionar horário. Ok, é isso aí. Meus horários, mesma coisa, né? O psicólogo vai clicar em meus horários, por causa do teste 8, que é de remover. Ele vai escolher um horário lá, que tá lá, né? Que já tá na conta dele. Ele vai escolher o horário. Aí podem acontecer duas coisas. Dá uma notificação de evento pendente, porque pode ter um evento cadastrado naquele horário já.
ou dar uma notificação de solicitação pendente, porque pode ter uma solicitação pendente naquele horário. E ok. É basicamente isso aí. Simples assim, direto, correto, bem resumido, é somente isso mesmo. É tão simples quanto parece. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, tem umas figuras de testes que a gente fez. Tem um registro de incidentes. Registro de incidentes. É isso? É, tá. O meu. Ah, então. O meu não está aqui. Como pode ver. Porque o meu não deu erro em nada. O meu funcionou perfeitamente. E eu fico muito feliz com isso. Que funcionou tudo corretinho, né? Tudo da forma que devia ser. Então eu acabei não escrevendo essa parte aqui. Eu não estou aqui. E aí, isso aqui devem ter explicado durante a aula. Mas tá aqui as coisas tudo. Os totais de testes criados foram 12. Né, que foram 6 na primeira parte, mais 6 na segunda. O total de teste com sucesso, que foram os meus. E os casos de teste com erros, que foram a grande maioria. Que infelizmente o sistema dele não funcionava no geral. A grande maioria das funções deles não funcionavam. Então, é isso. Agora a conclusão, né? Minha conclusão sobre esse trabalho maravilhoso e perfeito aqui que a gente fez. É o seguinte. Cara, esse trabalho aqui, falar que é um pouco complicado conversar com ele. Foi a minha primeira experiência com testes, né? Foi de fato a minha primeira experiência com testes. Eu não gostava de teste, realmente não gostava. Gosto um pouco mais agora. Não, como é que eu posso falar? Não é que eu não gostava de testes. É que, assim, eu não via sentido em ter ferramentas específicas para você fazer testes. Eu não via sentido em você fazer isso daqui que a gente fez, né? Um documento documentando exatamente os erros da forma que foi feito aqui, né? Eu não via muito sentido nisso aqui. Para mim tudo se resolvia na conversa. Uma pessoa chegava, conversava com a outra, né? Marcavam lá no papelzinho assim, mas não dessa forma aqui, algo bem mais simples, porque um documento aqui de quantas páginas deu? Meu Deus, eu nem sei. 80 páginas. Um documento de 80 páginas de um sistema pequeno, que é um sistema muito pequeno esse daqui. De só foram 12 caixas de teste, né? 6 pro caixa branca, 6 pro caixa preta. Então são pouquíssimos problemas na teoria, pouquíssimos casos de teste. Casos de teste não. Meu Deus, eu tô confundindo? Não, tá correto. Então são pouquíssimos problemas. E assim, ver o quão problemático foi fazer isso aqui é, não, é algo que eu realmente não estava esperando. Mas hoje eu vejo o quão teste é algo muito importante. E assim, é algo que com certeza, com toda certeza absoluta, eu vou adotar nos meus próprios projetos pessoais, né? E não só pessoais, mas nos projetos que eu pretendo fazer com outras pessoas, né? Porque o quão bom foi documentar isso daqui e ver assim que os problemas estão aqui na sua cara. Tu não precisa ir e fazer de novo. Cara, dá um. É muito diferente, entendendo? É muito prático. Apesar de ser um documento gigante, é muito prático. E assim, quanto aos casos de teste de caixa branca, né? Que foi os testes que eu não gostei de fazer, porque envolveu o código. E acho que não só porque envolveu o código, mas porque as coisas funcionavam sem eu estar vendo. Eu desenvolvi o código para testar se está funcionando. No meu caso aqui eu usei o PHP Unit, né? E assim,
PHP Unit não. PHP Unit? Cara, eu não lembro o nome do framework que testa. PHP. Acho que é PHP Unit mesmo. Eu nunca tinha mexido com PHP. Então, fazer esses testes com PHP Unit foi legal, foi feito. Só que assim, fica verdinho, tu vê funcionando, ou tu faz os testes, é legal, funcionou. Só que, sei lá, pra mim não é muito prático, tá entendendo? Porque, pra mim, tu pode estar fazendo algo que não tá passando pela interface, necessariamente. Acho que às vezes pode acontecer. E no teste caixa branca não. Teste caixa branca que eu achei muito mais legal e muito mais divertido de fazer. No teste caixa branca, tu vai na interface, testa tudo certinho, vê acontecendo, né? Todo mundo aqui usou o Selenium. E tá aqui, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Cadê o meu? Ah, o meu não tem o Selenium, o meu tem o Selenium no vídeo. Mas todo mundo usou o Selenium. E assim, os testes de caixa branca, cara, foram extremamente práticos de fazer. Foram surrealmente práticos de fazer. Usar o Selenium é muito simples mesmo. E assim, funciona. Tu saber que tu pode automatizar aquele processo, que era um processo meio lento. Saber que pode automatizar aquele processo para testar as coisas. Cara, acho que é algo essencial. Então, muita coisa mudou pra mim depois de fazer essa cadeira inteira, né? Depois de entender um pouco mais como funcionam os testes e por que fazer testes. Mas também acho que é muito importante documentar bem um documento, né? Documentar bem um documento, não, documentar bem um projeto. Porque, assim como eu falei bem nesse documento de testes, cara, foi muito complicado mexer com o sistema que a gente pegou. Porque o sistema, ele não estava documentado. Ele não tinha nenhum README pronto direito. O README dele era um README de outro projeto. E assim, foi muito confuso começar a mexer nele. Então, acho que é muito importante saber como documentar um documento, como documentar processos, no caso. E a minha opinião sobre testes mudou completamente. Com certeza, absoluta. Eu vou usar mais testes. Provavelmente mais os de caixa preta, né? De caixa preta? Provavelmente mais os de caixa branca, no caso. Porque os de caixa branca é onde eu mexo mais. Apesar de eu ter gostado menos, eu mexo mais com código mesmo, né? Então é os que eu vou ter que lidar mais. E é isso. No geral, é isso.